Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos pessoas que não nos seguem expulsarem demônios em teu nome, e nós o repreendemos. Não os proíbam. Porque não há ninguém que possa fazer prodígios em meu nome e depois vir falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Se alguém der de beber um copo de água que seja, aonde vocês, por ser de Cristo, em verdade eu digo a vocês, não ficará sem recompensa. E se alguém escandalizar um dos meus pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Se a tua mão lhe faz pecar, corte-a. É melhor entrar sem uma das mãos no céu do que com as duas ser jogado no inferno. Se o teu pé for ocasião de queda para você, corte-o. É melhor entrar coxo no reino dos céus do que com os dois pés ser jogado no inferno. Se o teu olho é ocasião de queda para você, arranque-o. É melhor entrar sem um dos olhos no reino dos céus do que com a vista perfeita ser jogado no Geena. Onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Vamos lá. O nosso texto, depois ainda daquela página que nós ouvimos ontem, é claro que tem a sua ligação. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue, expulsando demônios em teu nome. E o que nós fizemos? Nós o impedimos, porque ele não nos seguia. Ou seja, nós dissemos para ele parar. Por que ele estava fazendo isso se ele não faz parte do nosso grupo, do nosso meio? Lembre que os discípulos, eles estão meio equivocados nos seus pensamentos. Ontem, Dom Carlos usava duas imagens, não? A imagem da kenosis, enquanto Deus se rebaixa, se abaixa, enquanto Deus faz esta descida, os discípulos estão pensando em subida. Vai galgar poderes, vai chegar num patamar. Eles... É interessante porque, embora né, Jerusalém fique no alto, né, mas até aquele percurso que Jesus vai fazendo, indo lá em cima, em Cesareia de Filipe, depois vem descendo, também figura daquilo que acontece com o Verbo de Deus. Ele desce, se rebaixa. E Jesus está se encaminhando para Jerusalém já com esta consciência. Ele sabe o que vai acontecer em Jerusalém. Então lá vai se atestar o seu rebaixamento, vai se atestar bem nítido no alto da cruz. O seu despojamento, tudo. Se ele é Deus, desça da cruz, então acreditaremos. E São Paulo nos lembra, dizendo, mesmo sendo de natureza divina,
não se apegou ansiosamente ao seu ser igual a Deus, mas rebaixou-se, fazendo-se semelhante a nós. Não desceu da cruz. Desça e acreditaremos. Então Jesus está fazendo este movimento de descida. Os discípulos, movimento de subida. Jesus sabe que está descendo para Jerusalém para fazer a sua entrega. Os discípulos pensam que estão subindo para Jerusalém porque lá vai ser instaurado o reino do Messias vitorioso. E quem sabe, Pedro, Tiago ou a mãe, já tinha pedido lá para os 2 filhos: Senhor, quando tu chegares lá, deixa que os meus 2 filhos sentem um à tua direita, outro à tua esquerda. Quem sabe um pode ser o ministro das relações exteriores, e o outro pode ser o ministro da Casa Civil, chefe de gabinete, alguma coisa importante do teu lado. Porque a ideia era justamente essa, uma subida. Quando chegar na cidade eterna, na cidade de Jerusalém, onde a profecia dizia que lá o Messias iria instaurar o novo reino, então, os discípulos estavam felizes, estavam se aproximando de Jerusalém, enquanto Jesus estava numa entrega, naquela angústia, de certo modo, os discípulos felizes estavam chegando em Jerusalém, e agora vamos dominar tudo, Vamos derrubar o Império Romano, expulsar estes infiéis da nossa terra, e o Messias Salvador vai banir todo mundo que não presta, e nós, que somos o seu grupinho aqui, seleto do lado, e agora a gente vai governar Israel. E a ideia que João tem na cabeça é de que o grupo dos 12 patenteou Jesus. É o nosso grupo, Jesus. Não faz parte do nosso... Como assim? O ato que este homem está fazendo, aquilo que este homem está fazendo, está ferindo a nós. Nós estamos nos sentindo feridos. Porque, na verdade, quem te patenteou, quem possui o poder, quem está junto de ti, quem está aqui, somos nós. É nós que temos que fazer milagres. Agora, como é que outro está fazendo um milagre? Não, está errado isso daqui. Lembra, enquanto Jesus vai descendo, os discípulos de sucesso em sucesso, lembra, de milagre em milagre que ia acontecendo, eles felizes. Lembra da multiplicação dos pães? Os discípulos todos serelepes, todos felizes. Ah, meu Pai do céu, imagina, quando chegou e disse assim, Jesus disse: olha, vocês têm que dar para eles de comer. E aí disse: não temos nada, tem aqui um menino com 2 pães, com 5 pães e 2 peixinhos, é só o que temos, não sei o que. Então Jesus mandou sentar, todo mundo deu. Mas foi uma felicidade imensa. Recolheram 12 cestos. A um ponto que Jesus disse: vocês entrem na barca, vão embora para o outro lado, me esperem lá, eu vou despedir o povo. Os discípulos já estavam pensando que nem políticos. Eles pensavam: agora crescemos, o nosso ibope está lá em cima, porque a gente é discípulo aqui desse rabi, desse mestre, desse homem que faz todo o milagre. Agora todo mundo vai lá conosco, vai nos parabenizar. Os discípulos queriam despedir a multidão, porque queriam receber um elogio da multidão, um reconhecimento da multidão. Mas Jesus logo corta, pega, sai, antes... Coitados, Imagina a decepção deles, Pega, vocês vão embora, me espere lá do outro lado, que depois eu vou despedir a multidão. E depois Jesus sozinho despede a multidão. Porque a ideia era justamente essa: nós vamos galgando este patamar. Olha, a gente é importante.
quem detém o poder de Cristo, o poder do nome do Senhor, somos nós. Por isso o outro não pode, porque o outro que faz isso, ele acaba, na verdade, tirando o brilho do nosso grupo. Deve ser só o nosso grupo, né? Por isso que eu disse que eles patentearam Jesus Cristo, né? Do grupo dos 12, na cabeça está que eles patentearam Jesus Cristo. E aí é o nosso grupo que deve brilhar, é o nosso grupo que deve ser visto. Como assim? Como é que esse que nem anda com a gente não pode? Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome e o impedimos porque ele não... Qual é a palavra que ele diz? Porque ele não nos seguia. Veja que João não diz assim: mestre, proibimos porque ele não te seguia. Porque ele não nos seguia. Não faz parte do nosso grupo. Veja que o importante nesta fala de João, aquilo que ele revela nessa sua fala, é de que não há fé, não é importante a fé em Jesus, mas pertencer ao grupo. Veja lá, novamente, disse-lhe João, mestre, agora ele está falando deles, veja lá, nós vimos, se ele está comunicando é sinal de que Jesus não estava lá, nós vimos alguém que não nos segue, expulsando o demônio em teu nome. Então, nós o impedimos porque ele não nos seguia. Parece mesmo, então, que o importante é o grupo, é aquilo que os discípulos estão pensando. Em momento nenhum ele diz assim: olha, vimos alguém que não te segue, expulsando demônios em teu nome. E nós impedimos ele porque ele não te segue. Até porque depois Jesus mostra esta incongruência entre aquilo que João fala e a realidade daquele homem, embora não seja uma realidade completa de fé plena ou adesão plena a Jesus Cristo, mas o Senhor mostra como está equivocado este pensamento de João. E quando Jesus diz assim: não o impeçais, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Então veja que a essa resposta de Jesus já demonstra para João que está equivocado aquilo que ele está pensando. Pode ser que os parâmetros que João criou, não só João, né? Na voz de João sobressai, faz-se ver todas as vozes dos apóstolos, faz-se ouvir. Então, Jesus diz: não o impeçais. Porque não é verdade que ele não tenha fé em mim. Não é verdade que ele não me segue. Porque só o fato de expulsar em meu nome demonstra que ele acredita. Ou será que alguém que tivesse uma ojeriza a Jesus, uma repulsa danada a Jesus, iria estar expulsando o demônio no nome dele? Vocês lembram aquilo que aconteceu no julgamento do Sinédrio, quando foram chamados os discípulos, logo depois da morte e ressurreição do Senhor, em que Pedro fora pego junto com Tiago, pregando no templo,
O que foi que o Sinédrio disse? Nós havíamos proibido expressamente vocês falarem no nome de Jesus. No entanto, estais aí espalhando essa vossa doutrina a todos aqueles que querem ouvir e tudo mais. Um sumo sacerdote, alguém do Sinédrio, certamente não iria ensinar em nome de Jesus, já que odiava Jesus, né? Não queria nem saber de ouvir falar neste nome. Afinal, até tinham proibido falar neste nome. Mas esse homem expulsa o demônio, certamente porque acredita no nome de Jesus. Veja lá, o nosso texto, embora sejam 3 sentenças diferentes, que fala o uso do nome de Jesus, a caridade para com os discípulos e depois, mais tarde, o escândalo, nós vimos que eles estão costurados, né? E, por exemplo, aqui a chave central do texto é o uso do nome de Jesus, em meu nome, em teu nome. Depois, o versículo 41, na caridade para com os discípulos, Jesus vai dizer: de fato, quem vos der de beber um copo de água por seres de Cristo, ou seja, por pertenceres ao seu nome, em verdade vos digo, não ficará sem a sua recompensa. E depois a sentença abaixo diz assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos que crerem em meu nome, por isso está sempre ligado com aquilo que é o tema central, né, destas 3 sentenças. Cada sentença foi costurada, né? Claro que o evangelista teve esta preocupação de costurar estas sentenças. Então, já vimos que João começa interpelando Jesus acerca daquilo que está acontecendo. E ele pede uma tomada de decisão de Jesus, que ele fale: mestre. Então ele coloca a situação e espera que Jesus diga alguma coisa a respeito desta situação. Mas em contrário daquilo que João talvez esperasse, dissesse: vocês fizeram bem mesmo, que aí o pessoal já está querendo avacalhar, né? Falando no meu nome, não sei o que, sem não. O contrário daquilo que João esperava, Jesus dá uma resposta diferente. E a resposta de Jesus faz ver a própria comunidade dos discípulos, fazem com que os discípulos vejam como esta comunidade se mostra intolerante e sectária. Uma comunidade que está mais preocupada com a expansão e o sucesso do grupo do que com a realidade que está acontecendo. Então, o que deveria acontecer? Deveria ser essa a atitude de João ao ver que outra pessoa está usando o nome de Jesus? Não. Aqui, aquilo que João deveria e os discípulos deveriam se importar ou ter dentro do coração como comunidade era uma certa simpatia com estes daqui. Porque, na verdade, ao olhar este homem que expulsa demônio em nome de Jesus, significa que este homem não odeia Jesus então, mas que esse homem tem uma certa simpatia por aquilo que ele ouviu falar de Jesus e confia, porque já pensou ele fazer exorcismo no nome de Jesus, então ele confia que o nome de Jesus vai expulsar o diabo do couro do outro, né? Então, veja lá, então tem uma simpatia, ou seja, uma aproximação, enquanto muitas vezes por parte dos judeus incrédulos,
daqueles que não queriam aceitar, acolher a boa nova de Jesus, havia uma desconfiança e um distanciamento. Aqui há uma simpatia. Ele se aproxima e ele confia neste nome. Mesmo que ele não tenha chegado a uma fé amadurecida, mesmo que ele só use mesmo para fazer exorcismo, para expulsar espíritos, mesmo que seja só por conta disso. Mas o que a comunidade deveria perceber é que isso é uma fresta, é uma brecha. E por esta brecha, então, pode passar esta relação com Jesus. E de certo modo, esta simpatia e esta confiança já é um primeiro passo para conhecer o Senhor. Já é um primeiro passo para compreender o Senhor, para acolher a fé, já é um primeiro passo em direção a Jesus. Por isso é uma fresta e uma primeira aproximação à comunhão salvífica com Jesus. Então, ao olhar esta realidade que perpassa a vida dos discípulos, também nós, como disse lá a nossa irmã, devemos um pouco repensar nossa atitude. Ao invés de olhar para com um olhar de condenação, porque ainda não faz parte dos nossos, nós devemos, o que Jesus pede de nós é que a gente olhe para estas realidades como uma oportunidade. Então você não chega logo acabando, destruindo, desfazendo tudo. Você tem que olhar tudo isso como uma oportunidade. E aí você entra. Você entra na vida destas pessoas, entra na vida desta comunidade. Você pode oferecer o Senhor, você pode fazer entrar o Senhor Jesus e a sua mensagem salvífica, justamente porque há uma brecha. Porque se alguém não simpatiza com Jesus, ou simplesmente não quer saber de Jesus, como você vai falar de Jesus para ele? Então você aproveita essa pequena fresta que as pessoas dão para você poder entrar. Aqui, depois, o nosso texto dividido em 3 partes, são pequenas as partes, mas depois o nosso texto, em um único versículo, fala desta caridade para com os discípulos do Senhor. E este versículo, na verdade, ele está bem aqui. Ele foi colocado propositalmente. O redator do Evangelho se preocupou em colocar esse versículo justamente bem aí, porque ele começa a engaixar, ele que engaxa, na verdade, a expressão em nome de Cristo, aquela expressão que ouvimos na primeira sentença. Então ele engata, aquela expressão, o acolhimento do discípulo, que não deve ser escandalizado, mas deve ser acolhido. Trata-se aqui desta acolhida ou desta não acolhida, porque Jesus fala: quem vos der um copo de água por serdes de Cristo, então não ficará sem a sua recompensa. Trata-se de um acolhimento. Também no Evangelho, por exemplo, de Mateus, Jesus fala: quem acolheu um destes pequeninos, acolhe a mim. Também no Evangelho de ontem, Jesus dizia isso, não?
Quem acolher a um destes pequeninos, não acolhe a mim, mas acolhe aquele que me enviou. E aqui a pergunta: quem são os pequeninos neste caso? São as crianças? Porque ontem, no evangelho de ontem, falava das crianças, né? Quem acolhe uma dessas crianças... Bom, não vamos pretender que o contexto todo do texto fale simplesmente de criança, porque falou ontem, fale hoje novamente de criança. Estamos vendo que são sentenças, então falou em um outro momento. Então, quem são estes pequeninos a que Jesus se refere? São os discípulos. Por quê? Porque aqui a gente tem que lembrar, tá, uma coisa, que o Evangelho não foi escrito no tempo de Jesus. Este Evangelho não é contemporâneo a Jesus. Não era que Marcos estava lá anotando aquilo que Jesus estava dizendo, né? Agora Jesus falou isso daqui, e ele vai escrevendo, né? Como fosse um escrivão. Não. Marcos está falando para a comunidade cristã, muito provavelmente, né, por aquilo que nos vem da tradição, está falando para uma comunidade cristã romana. E sendo que os cristãos que estão em Roma estão no centro do império, e naquela época, né, naquela época que foi escrito o Evangelho, os cristãos eram extremamente perseguidos. Então eles eram perseguidos, maltratados, mortos por causa do Evangelho, por causa da fé em Jesus. Então, com certeza, pegando os ensinamentos, relembrando os ensinamentos de Jesus, Marcos traz esse ensinamento para animar a comunidade. E lembra então que os pequeninos, nesse caso, são os discípulos, né? Não estamos necessariamente falando dos apóstolos, estamos dentro já de um outro contexto. Marcos está falando para uma comunidade, então ele está falando para aquela comunidade que está sendo perseguida e tudo mais, né? Então diz: de fato, quem vos der de beber um copo de água por sede de Cristo, não ficará sem a vossa recompensa. Quem agir com bondade para convosco, não ficará sem a sua recompensa. Assim, então, sobre este pano de fundo, compreende-se o tom da seriedade da palavra acerca do escândalo dado aos discípulos, a estes pequeninos que creem em Jesus. Então, é sério, não? Aquilo que Jesus está falando a respeito de não escandalizá-los, mas de, na verdade, ajudá-los, é algo sério e que deve acontecer dentro da própria comunidade. Não é aquilo que está fora, porque o que está fora talvez seja perseguições, seja maldade e tudo mais. O escândalo não pode acontecer dentro da própria comunidade, daqueles que deveriam acolher. Porque lembre bem, um pagão romano não ia fazer o bem para um cristão porque ele era cristão. Vocês acham que ele ia fazer isso? Um pagão romano, um pagão que acreditava nos deuses de Roma, que pertencia à religião do império, à religião romana. Você acha que ele iria fazer o bem aos cristãos por serem de Cristo? Era deles que os cristãos, os menores, deveriam esperar que eles fossem acolhidos? O que vocês acham? Era deles que vocês acham que eles... Se nós estivéssemos aqui escondidos, né? Aqui ninguém pode ser católico em Castanhal. A polícia está lá fora,
tá rondando para ver se não tem reunião de católicos, porque senão a ordem é entrar e matar todo mundo, né? E aí somos nós, somos pouquinhos, em toda Castanhal somos só nós, os católicos, né? O resto é tudo pagão, né? Tudo pagão. E aí você sai daqui e vai esperar que sejam eles lá fora, os pagãos, que vão lhe acolher, não vão lhe escandalizar. É eles que têm que ter a preocupação de não escandalizar a gente. É isso? Claro que não. Jesus está falando para, e nesse caso o evangelista está falando para a comunidade. Porque talvez o que nos escandaliza não é o que está fora, porque sabemos que o que está fora não está em consonância com o Evangelho. Mas o que nos escandaliza é o que está dentro. Aquilo que deveria estar em consonância com o Evangelho. Por isso que Jesus diz, de fato, quem vos der de beber um copo por sede de Cristo, em verdade vos digo, não ficará sem a sua recompensa. E começa essa parte a respeito do escândalo. Olhe lá o texto, no versículo 42. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço uma mó que os jumentos movem e o atirassem ao mar. Sabem o que é uma mó? Sabe o que é uma mó? É uma pedra. Que diz pedra de moinho. É uma pedra de moinho. Era uma pedra redonda. Uma pedra redonda mesmo, redonda. Bem maneirinha, né, padre? E depois, no meio da pedra, no centro da pedra, tinha um buraco, um furo. Normalmente, no começo, é claro, né, a mó era movida pelos animais, pelo burro, pelo boi, né? Ela era movida. Então, o que é? Qual era o trabalho da mó? Não tinha. Hoje a gente diz assim, moer. Vocês sabem de onde vem a palavra moer? De moinho. Vocês sabem como era que o moinho moía? Rolando essa grande pedra em cima dos grãos, né? Então os grãos ficavam aqui, como se tivesse uma espécie de um trilho, uma coisa assim, né? E, por exemplo, dos moinhos, a força do vento girava a grande pedra, e deveria ser pesada, a pedra muito pesada, de maneira que ela, girando uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, moía os grãos, esmagava os grãos, não? Quando não era moinho, era o burro ou o boi, né, que fazia esse trabalho de girar, né, com a pedra. Ele ia girando assim ao torno, porque tinha que ser algo que tinha muita força para girar uma pedra daquela, porque uma pessoa não dava conta de girar, né? E veja o que Jesus diz: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, estamos sempre falando a respeito da comunidade, tá? Os membros da comunidade, os discípulos, os pequeninos são os discípulos. Estamos na comunidade dos crentes. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que prendesse ao pescoço uma mó e atirassem ao mar. Meu Deus! Imagina amarrar uma pedra dessa que uma pessoa quase não consegue arrastar, né? A você amarrar uma corda na mó, né? Passar por meio do buraco, assim, amarrar no pescoço e jogar no fundo do mar, né? Imagina, se uma pedra desse tamanho aqui já a gente ia morrer, imagina um negócio trambolho daquele tamanho, não? Não somente isso, não somente é vergonhoso a tal ponto, mas
também pelo fato de que é lançado ao mar. Para um judeu, depois nós vamos ver bem mais aqui embaixo, eu espero que dê tempo de ver, né? Para um judeu, era importante enterrar os mortos. Era uma lei. Fazia parte dos mandamentos enterrar os mortos. Era um ultraje deixar os corpos sem sepultura. Veja lá. Vamos continuar o nosso texto. Se alguém escandalizar. Agora, perceba que o texto passa de algo externo para algo interno. O texto passa de fora para dentro. Veja lá, o texto diz assim: se alguém escandalizar um destes pequeninos, melhor seria que prendesse ao pescoço a mó de jumento e se atirasse ao mar. Agora não é mais alguém a causa deste escândalo, mas o próprio discípulo. Se tua mão, não é mais o outro, veja lá. Se tua mão te escandalizar, corta. É melhor é entrares mutilado para a vida do que tendo as duas mãos ires para a geena, para o fogo inextinguível. E se teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor é entrares com um só pé para a vida do que tendo os dois seres atirado na geena. E se teu olho te escandalizar, arranca-o. Melhor é entrares com um só olho no reino de Deus do que tendo os dois seres atirado na geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Então veja que a partir daqui já não é mais, o escândalo não se trata de algo um tropeço para a fé, alguém ser um tropeço para a fé do outro, mas da ocasião de queda ou pecado em relação a si mesmo. Por isso ele diz: a tua mão, o teu pé e o teu olho. Tu mesmo, causa de queda para ti mesmo. Então passa, veja como ele passa, né? Assim, a rejeição decidida e radical de toda a convivência com o mal é expressa plasticamente por estes três ditos sobre a mutilação da mão, do pé e do olho. Ou seja, o mal deve ser rejeitado não só porque de dentro da nossa comunidade, mas o mal deve ser rejeitado de dentro de nós mesmos. Não só em relação aos outros que estão fora, porque a nossa tentação é sempre, por exemplo, na comunidade, achar que o mal é o outro e que o outro deve se corrigir. Às vezes nunca paramos para pensar, para refletir, para tomar consciência de que, na verdade, eu devo mudar. E que a rejeição do mal não deve começar olhando para fora no outro, mas que a rejeição do mal começa rejeitando o mal em mim. E assim, a realidade externa também irá ser transformada à medida que a realidade interna é transformada. À medida que eu rejeito o mal em mim, automaticamente estou rejeitando o mal entre nós, o mal na comunidade.
É evidente que a intenção das 3 sentenças não é de recomendar uma inútil mutilação para evitar o mal. A gente sabe disso, tá? Então é uma coisa inútil. Ninguém vai chegar em casa, né, Auro? Aí o Auro deu o exemplo do cara que chegou lá na casa dele, pegou o teçado, tacou-lhe na mão dele, não foi? Foi, mas... Tirou porque ele queria ganhar o quê? O seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego é a mão ficou. E aí descobriram que ele fez isso para ganhar o seguro-desemprego e não ganhou o seguro-desemprego. Então ele ficou sem a mão e sem o seguro-desemprego, né? Então veja, é claro que o Evangelho não está querendo dizer uma mutilação inútil. Isso é inútil. Você pode cortar a sua mão e vai continuar pecando, não? Vai tirar o olho e continua pecando, tira o pé e continua pecando. Isso é inútil, né? Não vá fazer as coisas ao pé da letra, né? Agora, pequei com meu olho porque vi alguma coisa, chega em casa, arranca o olho, né? Pelo amor de Deus. Claro que não. Isso é inútil. Também a perda do que é precioso para uma pessoa, como a mão, o pé, o olho, não é comparável ao prejuízo que provém da adesão ao pecado. Então o que Jesus quer mostrar é justamente isso. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor você entrar sem uma mão no reino dos céus do que com as duas ires ser jogado na gehenna. Se o teu pé, corta-o. É melhor entrar sem um dos pés do que você ir ser jogado na gehenna. Se o olho, tira, arranca-o. É melhor do que você com os 2 olhos serem jogados na gehenna. Ou seja, mão, pé e olho são certamente fundamentais para nós. Mão direita, ele não diz qualquer mão, ele diz a mão direita, o pé. É algo que você julga essencial para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, para executar bem o seu trabalho. Imagina que se eu arrancasse um olho ia dificultar muito o meu trabalho, né? Ou uma mão, ou um pé, né? Imagina que agora o padre vai se arrastando por aí para poder chegar em algum lugar porque tirou o pé, né? Mas o que Jesus quer dizer é que a perda daquilo que nos parece precioso, como por exemplo a mão, o pé e o olho, não é nada comparável ao prejuízo que provém da adesão ao pecado. Então é como se Jesus estivesse dizendo: meu irmão, tirar um olho, perder um olho é fichinha, é uma desgraça fichinha, perto da desgraça de acolher um pecado dentro de si. É muito pior. É como se ele estivesse dizendo isso. É muito pior aderir ao pecado do que perder um pé que tu julgas necessário. É muito pior tu aderires ao pecado do que perder um olho. Já disse, não é para tirar pé nem olho. Jesus só está fazendo esta comparação para mostrar: o pecado será sempre pior. Vamos para frente que eu tenho que sair. Acho que será que o bispo está me esperando aí na frente? Tá. Com efeito, aqui está envolvido o destino definitivo do homem, isto é, a escolha da vida plena no reino escatológico de Deus ou a ruína total. Então, entre aquilo que é passageiro, porque tirar um olho e depois você não precisa mais do olho quando morrer porque não vai ver mais, ou tirar um pé, quando você morrer não vai mais precisar do pé porque não vai andar mais, ou a mão, porque quando você morrer não vai precisar mais dela, pior é a adesão ao pecado, porque ela te arrasta para o destino definitivo. Então a atitude do homem deve ser voltada para Cristo, porque ou você adere a Cristo e participa da sua salvação, ou, arrastado pelo pecado, você participa da condenação.
Aqui no nosso texto, e para a gente ir terminando, fala a respeito da imagem da geena. O que é geena? Não é gema nem nada, né, dessas coisas. O que é a geena? Sabem o que é a geena? Fogo eterno. Ao entender a geena, a gente vai entender por que Jesus disse ser jogado na geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Bom, a geena é um vale. Vocês sabem que a cidade de Jerusalém fica situado no alto, em cima de um monte, a cidade de Jerusalém. E a sudeste de Jerusalém tem um vale. Então, a cidade aqui em cima, né, no alto, depois desce, aí tem um vale lá embaixo, né? Sabe que é um vale, né? Vale, a gente não tem aqui nas nossas bandas vales, né? Mas o vale é uma depressão, né? Você tem geralmente um terreno, aí depois tem uma depressão, aí passa um rio, alguma coisa assim, né? Aí aquilo lá embaixo é o vale, né? Quando se diz vale, sempre se diz tipo vala, né? Uma vala, né? Um vale, um rebaixado, uma coisa assim. Então é um vale. Era chamado Vale de Inom. Em hebraico se dizia Ge-Inom, de onde vem Ge-Inom, Ge-Ena, de onde vem Ge-Ena, é desse nome aqui em hebraico. Ele está lá a sudeste de Jerusalém. E o que era que acontecia nesse vale? No tempo do rei Acás, eram sacrificadas ao deus Moloque as crianças. Então jogavam as crianças lá para baixo, né, em oferecimento a este deus, né, um deus pagão, fazendo-as passar através do fogo. Então tinha fogo no vale, né? Tinha todo um ritual, né? E aí elas tinham que descer o vale, eram oferecidas no meio do fogo. Depois vocês podem procurar lá 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo 3 para frente, narra esta história. O rei Josias, para desconsagrar, porque era um lugar sagrado, onde oferecia, né, as crianças para esse Deus aqui, e ele, como ele era o rei Josias, já ia dizer cristão, né, cometeu uma blasfêmia contra o rei, ele não era cristão, ele fazia parte, né, do povo, tinha fé no Deus de Israel e tudo mais. Então ele quis desconsagrar aquele vale. Como é que a gente desconsagra uma coisa? Profanando ela, certo? Por exemplo, uma igreja que foi consagrada, quando você profana a igreja, ela é consagrada de novo, né? Então imagina que, por exemplo, por muitos anos aconteceu no tempo da guerra que igrejas foram invadidas para serem quartéis generais, né? Sabe? Por exemplo, naquele filme São Oscar Romero, né? Que vai ser também agora São, né? Já vai ser canonizado, né? Ele entra tem uma hora que ele entra na igreja, né? Aí ele pede para celebrar a missa, eles não deixam, ele sai. Aí todo o povo fica olhando para ele, tipo, o senhor não vai fazer nada. Aí ele volta de novo, ele pega a âmbula com a Eucaristia, e aí o general começa a metralhar, o altar, tudo, não, assim, daí ele se joga e enquanto ele está atirando, ele começa a juntar a Eucaristia que caiu, tudo, não sei o que, ele começa a juntar. Depois ele chuta ele, né, e tudo mais. A gente vai ter a oportunidade de assistir esse filme, é muito interessante. E por isso aquele lugar infame mandou jogar
nele lixo, fez um lixão. Então, para desconsagrar, para profanar aquele lugar, né? Disse: todo o lixo da cidade de Jerusalém será jogado lá embaixo. E o fogo ardia permanentemente para consumir o lixo que era jogado lá. Então, nunca se apagava aquele lixão. A geena, né? O lixão, nunca se apagava. Em 2 Reis 23:10, segundo os profetas, naquele vale os inimigos do povo de Deus serão destruídos e devorados pelo fogo. Compreende-se então como na época do Novo Testamento, nos textos judaicos, a geena se torna sinônimo de lugar de punição para os maus. Então se tornou uma figura, né? Por isso que ele diz: lá onde o verme não morre, porque no lixão tem aqueles bichinhos que ficam andando assim, comendo. Vamos terminar. Já vimos o que é a geena, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. E depois diz que todos serão salgados pelo fogo. São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, diz justamente isso: que seus comportamentos sejam sempre benignos, temperados com sal, com a arte de responder a cada um como convém. Então, todos devem ser temperados, devem ter sabor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. É puro temor